Olá, amigos! Eu trouxe mais um livro da biblioteca para lermos juntos. A Ponte, de Stella Barbieri e Fernando Vilela. Num povoado distante, no alto de uma montanha, vivia uma comunidade de agricultores que plantavam e vendiam milho. Para vender o milho, precisavam descer a montanha, atravessar de canoa um rio que havia próximo ao povoado e carregar a carga de espigas no ombro até chegar ao mercado, que ficava em uma cidade na montanha do outro lado. O grande sonho das pessoas que ali moravam era construir uma ponte para chegar à cidade. Guadalupe e Diego nasceram naquele lugar e logo em seu primeiro encontro, ainda bem pequenos, se olharam longamente em silêncio. Sorriram como se já se conhecessem e saíram brincando, mudando de jogo a cada momento. Nunca mais se desgrudaram. Das brincadeiras ao trabalho, dos sorrisos aos abraços, aquele encontro foi se transformando a cada dia, em amizade, namoro, até que se casaram. Ganharam dos pais de Guadalupe um pedaço de terra. Com a ajuda dos homens e das mulheres da comunidade, fizeram uma casa e depois prepararam a terra para plantar o milho. O povoado parecia ser bem pertinho do céu, pois ficava no alto de uma imensa montanha. Todas as tardes, o jovem casal ia até um descampado que havia na parte mais alta do povoado e ficava horas olhando o pôr do sol. Dia após dia, o casal cuidava da plantação de milho. As plantas cresciam, nasciam em espigas lindas e grandes que depois eram colhidas. Tudo que Diego plantava nascia forte e vigoroso. Diego tinha mãos habilidosas. Com elas fazia móveis de madeira, preparava cordas, tudo o que decidisse fazer. Naquele ano, a colheita foi muito boa e, como as canoas para atravessar o rio eram pequenas, o movimento de idas e vindas do povoado do mercado da cidade era intenso, e as pessoas continuavam alimentando o desejo de construir uma ponte que facilitasse suas vidas. Acontece que certo dia se armou um temporal e uma chuva graúda despencou em cima daquela gente. O rio tornou-se caudaloso e difícil de atravessar. A correnteza estava forte e puxava as embarcações. As chuvas não paravam e ficou impossível chegar à outra margem do rio. Aos poucos, a comida que compravam na cidade para completar a alimentação foi acabando. Como naquela comunidade as pessoas eram muito solidárias, trocavam uma xícara de farinha por um pouco de açúcar, abacates por feijões, e assim foram passando os dias até que só tinham milho e legumes para comer. Os homens do povoado iam com frequência às margens do rio para ver como estava a correnteza e voltavam desanimados, pois além de o rio estar puxando muito, trazia em suas águas pedaços de galhos grandes que desciam a correnteza com velocidade. Passados alguns dias, porém, as chuvas foram cessando, e os homens e mulheres voltaram a atravessar o rio com dificuldade. Diego e Guadalupe, assim como os outros, encheram a canoa de espigas de milho e remaram com força, se equilibrando para tentar chegar à outra margem. Quando já estavam bem próximos, foram surpreendidos por uma tora de madeira que bateu com toda a força na embarcação, jogando Guadalupe na água. Ela não sabia nadar, e mesmo que soubesse, não conseguiria vencer a correnteza que arrastava com violência e velocidade. Diego gritou o nome da mulher com desespero, enquanto remava veloz. Guadalupe! Guadalupe! Ela chegou ao outro lado num instante e saiu correndo pela margem do rio abaixo, acompanhando com os olhos Guadalupe, que rolava no meio das águas até que ficou presa entre duas rochas. E Diego conseguiu tirá-la. Estava desacordada e cheia de ferimentos.
Diego correu com ela nos braços até a cidade para conseguir socorro. Na cidade, Guadalupe foi atendida por um médico que tomou todas as providências para salvá-la. Durante alguns dias, Diego e Guadalupe dormiram na cidade, deixando seus amigos e parentes do povoado muito preocupados. Guadalupe demorou a se recuperar, pois quebrou uma perna e estava cheia de ferimentos. Quando voltaram para casa, Guadalupe ficou várias semanas de cama e foi cuidada por sua mãe e pelas outras mulheres. Diego, como de costume, todos os dias no fim da tarde ia ver o pôr do sol no descampado e ficava olhando o rio lá embaixo e a cidade do outro lado. Triste, pensava que muitos poderiam morrer se voltassem a chover, pois o rio estava cada dia mais perigoso. Depois de muito refletir, Diego tomou uma decisão. Aquele era o momento de construir a ponte que seu povo sonhava há tantos anos. Foi correndo procurar os homens e as mulheres no povoado e, reunidos em volta da cama de Guadalupe, discutiram sobre como construir a tal ponte para a cidade. Vamos fazer a ponte de pedra? O leito do rio está cheio de pedras, disse um homem que trabalhava com pedras fazendo vasos. Que tal se fizéssemos de madeira? Na floresta, aqui atrás das árvores, são imensas e poderíamos fazer uma ponte alta, para que não fique submersa quando chover forte e a água do rio aumentar, falou um outro. Fizeram desenhos de como deveria ser a estrutura da ponte. Em certos momentos, o quarto de Guadalupe, apinhado de gente, mais parecia uma festa, com as pessoas entusiasmadas falando todas ao mesmo tempo. Que tal se fizéssemos a ponte de pedra e madeira? Disse Guadalupe, silenciando a todos. Ela estava calada até aquele momento e, quando falou em voz fraca e baixa, foi ouvida e sua proposta comemorada. Isso mesmo, Guadalupe, de pedra e madeira. Essa ponte vai ser inaugurada por você, que vai ser a primeira a atravessá-la, disse Diego. É isso mesmo, gritaram todos. Viva Guadalupe! Viva! Na manhã seguinte, bem cedinho, alguns homens foram à floresta cortar árvores e outros escolher e cortar pedras. Assim começaram a fazer a ponte e atravessar e trabalhavam pesados sempre que podiam, pois tinham de cuidar das plantações. A época era de chuvas e de quando em quando interrompiam a construção para guardar a estiagem. Depois de alguns meses, a ponte ficou pronta. Guadalupe já estava boa e foi a primeira a passar por ela para inaugurá-la, como já estava combinado desde o início. Houve muita festa, e até as pessoas da viagem vieram para ver a ponte e comemorar. Todos os dias, os homens e as mulheres da comunidade desciam a montanha e com seus animais a atravessavam a ponte levando milho. Tudo transcorria com harmonia até que a nova estação da chuva chegou, e numa manhã de trabalho, as pessoas que estavam atravessando a ponte foram surpreendidas por uma torrente de água, que chegou repentinamente por causa de uma tempestade que tinha ocorrido na cabeceira do rio. A torrente foi tão forte que levou a ponte embora. As pessoas que estavam em cima dela tiveram tempo de correr para as margens, mas os animais e as cargas foram levados junto com ela. O desconsolo foi geral. A população estava novamente fadada a atravessar o rio caudaloso de canoa. Depois que a ponte ruiu, Guadalupe nunca mais foi para a cidade, pois ficou traumatizada com o acidente que sofrera. Diego ia à cidade sozinho vender sua colheita, enquanto sua jovem esposa, na margem do rio, ficava olhando comprido seu marido lutar contra a correnteza, torcendo para que nada de mal lhe acontecesse. Um dia, quando Diego voltava para casa, esbarrou em alguma coisa e, olhando contra a luz, se deu conta de que era uma imensa teia de aranha que estava apoiada entre duas árvores. Ficou apreciando aquela teia de aranha, admirando o trabalho e a estrutura tecida. Enquanto estava ali distraído olhando a teia,
teve uma grande ideia: construir uma ponte pêncil de madeira, apoiada em cordas tensionadas, que ligasse esse povoado diretamente à cidade. Desse modo, nem precisariam descer a montanha e se deslocariam com facilidade de um lado para o outro. Correu até o descampado, onde se via o pôr do sol, para observar a sua ideia era possível de realizar. Depois foi rapidamente contar para sua gente, primeiro para Guadalupe e depois para todos os outros. Nem houve discussão do assunto, pois todas as pessoas perceberam que aquela era a solução. Na manhã seguinte, mais um sonho começou a ser concretizado. As mulheres deram início à produção de cordas e os homens foram cortar madeira. Ficaram ali por um mês preparando tudo. Então chegou o dia de levarem as enormes cordas pelo vale de um lado para o outro. Desceram com as cordas, atravessando o rio, subiram a montanha do outro lado e amarraram as cordas tensionadas em pilares e ligaram assim um lado ao outro. Depois, com pedaços de cordas menores, amarraram dezenas de tábuas, fazendo assim uma imensa esteira de madeira suspensa. Trabalharam todas as pessoas do povoado com vontade e alegria, dia e noite, muitos dias. Então terminaram a obra, e a alegria de ver a ponte pronta encheu aquela gente de vitalidade e gratidão. Até hoje, quem visita o povoado pertinho do céu passa pela ponte inspirada em teia de aranha, que balança com o vento e enfeita a paisagem por si só, já é majestosa. Muito bem! Esse é um livro lindo, que fala sobre jeitos de mudar o mundo, as pessoas, a comunidade, o local. Eu amo isso. E algumas coisas que eles colocaram aqui no final, eu vou ler para vocês, que é bem legal. Que fala a luta pelos sonhos. Então, quando fomos convidados pela Escala Educacional para conhecer os 8 livros que compõem a coleção Jeitos de Mudar o Mundo, eu para escrever as histórias e Fernando Vilela para ilustrá-las, foi-nos proposto um desafio: criar livros que dialogam com as 8 metas do milênio, lançadas em 2000 pela Organização das Nações Unidas. O Brasil e outros 190 assinaram um pacto que se comprometeram a cumprir metas em relação à humanidade e ao planeta até 2015. O pacto propõe 8 jeitos de mudar o mundo: acabar com a fome e a miséria, oferecer educação básica de qualidade para todos, garantir igualdade entre os sexos e respeito à mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, garantir a qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente e trabalhar em conjunto pelo desenvolvimento. São coisas que eu também acredito. E eu sei que essas atitudes são pontes que levam as pessoas a se unirem e a vencerem os desafios desta vida. Obrigada por ter lido junto comigo. Compartilhe esse canal, se inscreva e divida com os seus amigos. Até a próxima!